Eu me chamo Maria e sou da terceira idade. Eu moro em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Eu contarei hoje 2 relatos. O primeiro é o seguinte. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu ouvi a seguinte história de uma tia minha chamada Antônia, que morava em Varjota, uma pequena cidade do interior do Ceará. Numa época em que ela era pré-adolescente, quando ela e seus irmãos resolveram ir até um rio próximo de sua casa, armaram uma rede de pesca para ver se pegavam alguns peixes. Já era noite. Eles levaram uma lamparina a gás para iluminar o caminho. Chegaram ao rio, jogaram a rede de nylon, deixaram lá e rumaram de volta para casa. No caminho, viram um bicho estranho se aproximar deles. Todos tiveram muito medo e os irmãos saíram correndo, deixando minha tia Antônia sozinha com a lamparina nas mãos. Ela ficou completamente paralisada, totalmente sem reação. Logo o bicho se aproximou dela. E minha tia conta que o bicho começou a lamber o seu rosto. Só que ela não conseguia ver a face da criatura, que era coberta de pelos. Ela conta que ele tinha o tamanho de um jumento novo, pelos negros e fedia. Ela conta que por intuição sentiu que aquele ser era um conhecido que estava virado lobisomem, um alguém muito próximo que ela já desconfiava que ele virava bicho. Enquanto ele a lambia no rosto, ela falou: "É, meu padrinho, é você? Padrinho?" Mas ele saiu para o mato e ela correu de volta para casa. Desde aquela noite, nunca mais seu padrinho olhou direito para ela. Ela via que ele tinha vergonha de olhar para ela. Eu acreditei na minha tia, até porque nós estávamos falando de outra coisa, quando de repente ela começou a me contar esse caso que aconteceu com ela. O segundo relato que contarei hoje remete à época em que eu tinha 9 anos de idade. Eu morava nessa época em um lugar chamado Olho d'Água, no interior do Ceará. Às vezes aparecia na minha casa um rapaz amigo da família chamado Zeca, que morava a uns 2 quilômetros de distância. Numa certa noite, quando estávamos, minha família e eu, todos reunidos na sala, ele nos contou uma história muito antiga, que era assim. No interior chamado Serra Grande, morava um senhor que tinha uma filha ainda jovem, mas ela era muito pálida e fraca, parecendo sempre doente. Seu pai já havia levado essa jovem para o médico, que não conseguia descobrir a sua doença. Essa moça, todas as quintas-feiras, saía quase de noitinha com uma desculpa de ir a um certo lugar. O seu pai, cabreiro, resolveu numa certa quinta-feira segui-la para ver até onde ela ia. Ele foi de longe, seguindo ela, se escondendo por trás das árvores. Sua filha às vezes olhava para trás como quem está indo sem querer ser visto. Foi aí que ele viu que a sua filha chegou a um espojeiro, lugar onde o jumento deita e rola. Então ela começou a tirar suas roupas, ficando nua, e rolou no espojeiro. O Zeca contou que o pai viu a filha rolando naquele espojeiro e se transformando em bicho. O pai assistiu toda aquela cena horrorosa, até o momento em que a filha, já transformada, saiu correndo em direção da mata com muita velocidade. Assustado com o que ele viu, no outro dia o pai foi procurar a polícia para contar o caso ocorrido, querendo uma solução, uma ajuda. Mas recebeu apenas uma resposta: mate ela, pois ela não é gente.
é bicho. Oi, gente, boa tarde. Os inscritos do canal do Hendrik, através desse conhecido. Mandei 2 relatos, agradeço desde já o Hendrik por relatar, né? Falar desses 2 casos que eu enviei a ele. E quero dizer, né, que foram reais, né? Foram pessoas próximas de mim, como minha tia, né, que me contou o caso, que aconteceu com ela mesma, quando ela era uma criança, né, apenas uma criança ainda, né, mas que uma criança que já lembrava bem direitinho do que tinha acontecido, né, e ela contou para mim, passou para mim, e eu também era uma adolescente, 13 anos, e nunca me esqueci, né, desse caso que aconteceu com ela, em que ela viu o lobisomem. E o outro também foi um caso que foi me contado quando eu era também adolescente ainda, né? Porque hoje eu já sou uma senhora da terceira idade, mas nunca esqueci também. Então foi um caso real também. Foi contado por um rapaz que gostava de frequentar a minha casa. O nome dele era Zeca. E eu me interessei em contar, né, enviar para o canal através desse conhecido, porque foram contados, como eu disse, né, por pessoas próximas, bem próximas de mim, que eu conhecia, e foram casos reais, né, porque o que é interessante é a gente contar mesmo o que aconteceu, né, que foi uma história não inventada, mas realmente uma história real que aconteceu com alguém, né. Pois é, e o sobrenatural ele existe mesmo. Nós sabemos que ele existe, né? Não são apenas só coisas inventadas ou ilusões, não. São coisas que realmente existem. Ela não passou isso para mim, não. Ela só desconfiava. E ela sentiu que era ele, né? Ela não me falou se alguém lá comentava. Mas ela desconfiava, que ele virava e ela sentiu. Ela disse que quando ele se aproximou dela, tamanho de um jumento novo, cabeça baixa, e ela disse que não deu para ver o rosto dele porque estava coberto de cabelos, né? Era como se aqueles cabelos compridos cobriam o rosto dele. E ele começou a lamber ela. E ela sentiu que era ele. E quando ela disse é o padrinho, aí ela ficou teve mais certeza que era ele, porque ela disse que a partir daquele dia em diante nunca mais ele encarou ela, nunca mais ele olhou para ela direito, era como se ele sentisse vergonha dela. História da minha tia, né, que foi lambida pelo padrinho dela, virado um bicho, está com bastante anos, eu era quase uma criança. E hoje eu sou uma pessoa da terceira idade, e eu vendo aí o seu canal, e aí eu me interessei, porque na época em que ela me contou, na verdade eu nem me interessei muito pelo caso, né? E bom, seria se eu pudesse ver ela outra vez, só que é quase impossível, porque eu moro no Ceará, ela mora em São Paulo, eu nem sei se ela está viva mais, eu não sou mais dela. Porque aí agora eu ia perguntar com mais detalhe, mais que ela me esclarecesse melhor a história, né? Na época que ela me contou, eu não fiz nem pergunta, eu simplesmente ouvi e pronto, né? Deixei para lá. O pouco que ela me contou, eu lembro que ela me contou na sala dela, essa história. Aí o pouco que eu sei, eu lhe contei, mas
Também ela não passou disso não, né? Mas aí eu ia perguntar realmente se alguém tinha suspeito, duvidava dele, mas eu sei que ela duvidava, né? E ela sentiu nela que era ele. As coisas malignas, elas são assim, não só de uma forma, elas têm as formas delas, né? A forma dela de usar as pessoas, né? Eu tinha uma tia que ela já morreu há bastante anos, muitos anos, ela era uma, como é que se chama hoje em dia, uma mãe de santo. Um chama mãe de santo, outro chama macumbeira, né? Ela era mãe de santo. Eu tinha 19 anos e na casa em que morava ela, morava uma prima, morava outra tia minha. Ela tinha lá as imagens dela, tinha lá os trabalhos dela. E, de repente, ela era possuída por algo sobrenatural e essa minha tia, ela se comportava como um animal. Ela apenas mudava a voz. Ela rolava no chão. E eu não gostava muito de ver. Ela nem bem gostava de mim, porque eu não gostava de participar disso. E uma vez quando ela se manifestou, ela começou com uma voz horrível. Ela se achou como se ela fosse uma cobra. E dizia que era uma cobra. E saía rolando no chão, se arrastando. E ali ela não estava em si, não. Algo ali ruim possuía ela. Pois é, então eu lhe digo, né? Às vezes as pessoas pensam que se transformar em um bicho pode ser só da quebradeira de ossos, estica o rosto, estica a perna. Não, não. A partir do momento que o mal possui você, que você perde a consciência, você ali já está com um bicho dentro de você. Para dizer que eu nunca vi nada sobrenatural, eu via isso, esse comportamento da minha tia, né? Em que ela saía da sã consciência dela para dar lugar a uma coisa ruim. E eu também, quando meus 11 anos, eu também via sair de um cemitério onde o pessoal botava velas. Eu, minha irmã, uma senhora que morava na beira do açude, onde nós morávamos, ela nos relatou do antigo cemitério, porque onde eu morei, existia um antigo cemitério na margem do rio, do açude, né? Do açude, onde eu morava, na margem do açude. Umas 2 catatumbas ainda estavam em pé, cemitério de uma cidade antiga. E eu, quando ia deixar minha irmã para dormir com essa senhora, próxima ao açude, teve uma noite que a gente ficou olhando, ela contou pra gente, a gente ficou olhando, sentado na calçada dela, na escuridão da noite que cobria as águas. Realmente a gente viu acontecer. Realmente essa história é verdadeira, eu vi com meus próprios olhos. Essas 2 catatumbas eu cheguei a ficar pertinho delas. Meu pai era pescador, eu amarrava a canoa, que meu pai tinha 2 canoas, eu amarrava amarrava com a corda, laçava na catatumba, amarrava na canoa e ali eu pegava as varas de pesca do meu pai e eu ia pescar durante o dia, mas durante a noite eu não sabia que acontecia alguma coisa, mas a partir do momento que essa mulher falou pra gente, essa senhora que morava na beira nas margens, quase nas margens do açude, digamos assim, uns 100 metros, que a gente ia deixar minha irmã para dormir com ela, porque ela estava sozinha, o marido tinha viajado, e a gente viu mesmo. Eu vi com meus próprios olhos. As velas que eu via de dia lá, à noite eu via. Era um foguinho na escuridão da noite, na escuridão sobre o açude, corria um foguinho, corria para lá e para cá. E esse foguinho, ele sentava em cima de uma pedra grande e tinha
na margem do açude, que eu cheguei até a tomar banho, pulava como criança, pulava de cima dessa pedra para dentro do açude, tomando banho. Eu vi. Por isso que eu digo, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, sobrenatural, é só para quem acredita, né? Mas ele existe mesmo. Eu agradeço mais uma vez ao canal Através Desconhecido, ao Hendrick, e é isso aí. Uma boa tarde para todos. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.